prece inicial, pode ser, Maurício? Minha ligação está falhando, desculpe. Você pode fazer a prece inicial? Eu sei porque você pediu, mas eu posso sim. Então vamos. Vamos relaxando, nos conectando com a espiritualidade maior, pedindo a bênção aos nossos amigos e que abençoe a casa de cada um, a vida de cada um e ao nosso entorno. Que a aula seja muito bem recebida, entendida e compreendida por todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como tem perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para hoje, amanhã e tudo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a aula de hoje é o capítulo 16, gente. A gente está quase na metade do curso, né? São 34 aulas, nós estamos no capítulo 16, então, semana que vem estaremos na metade. Hoje nós vamos falar sobre o estado de perturbação, que acontece quando existe o desencarne. Na introdução, nós vamos falar da transição da vida corporal para a espiritual. Produz-se um fenômeno de importância capital, que é a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações, de modo que quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro momento. Apenas em poucas situações pode a alma contemplar conscientemente o desprendimento. Então, ali na figura que nós estamos vendo, você vê a pessoa está desencarnando e a alma está deixando a matéria, certo? Estado de perturbação. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Em algumas pessoas, ela é de curtíssima duração, quase imperceptível e nada tem de dolorosa. Poderia ser comparada como um leve despertar. Em outras pessoas, o estado de perturbação pode durar muitos anos, até séculos, e pode configurar um quadro de sofrimento severo com angústia e temores acerbos. Temores acerbos quer dizer obsessão, tá? Lembra Allan Kardec que no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que se saísse de um sono profundo e procurasse compreender a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam. Lentamente, à medida que se extingue a influência da matéria e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Essa perturbação pode apresentar características particulares dependendo do caráter do indivíduo. Muitos indivíduos não se identificam como desencarnados e continuam frequentando ambientes tradicionais sem se aperceberem da morte. Outros entram em quadro de loucura psíquica, perdendo a completa noção de tempo e de esforço com a desagregação da sua personalidade. Alguns espíritos mergulham em sono profundo e nesse estado ficam durante um tempo muito variável. Um fenômeno que parece ser geral é que ocorre nesse período. É aquilo que os autores chamam de balanço existencial. Os principais fatos da vida do desencarnante
deslizam diante de sua mente numa velocidade espantosa, e ele revê a si mesmo em quase todos os grandes lances da sua encarnação. André Luiz afirma que tal mecanismo automático é de importância ao processo evolutivo do espírito, pois vai imprimir magneticamente às células do corpo espiritual as diretrizes a que estão sujeitas, dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. O estado de perturbação varia imensamente de pessoa para pessoa. Os fatores que vão influenciar na duração e na profundidade deste estado estão. Então, aqui, o estado de perturbação acontece com todos que desencarnam. Em cada pessoa é diferente da outra. Por quê? Porque cada pessoa está num grau de evolução. Cada pessoa passou aqui pela Terra e cada pessoa agiu de uma maneira. Cada pessoa teve uma vida diferente da outra. Então, a perturbação é de acordo com o estado da pessoa, com o estado psíquico da pessoa. Como foi essa vida dela? O que ela pensava? O que ela conhecia sobre a desencarnação? Tudo isso é levado em conta. Nós espíritas temos isso a nosso favor, porque nós já entendemos que quem fica aqui na hora do desenlace, matéria, né? O desenlace é como se fosse um laço, né? Do espírito com a matéria. Então, há um desenlace. O laço se desfaz, o espírito se eleva, vai embora, e a matéria fica. Então, nesse caso, há a perturbação, né? A pessoa, quando ela não sabe direito o que está acontecendo com ela. Para nós, espíritas, que temos conhecimento disso tudo, fica mais fácil. Nós estamos, assim, meio que preparados, né? Não completamente. Vamos ter a perturbação, claro que sim, porque temos que ter a aceitação do desenlace. E nem sempre se tem essa aceitação, né? Como ele diz aqui, há pessoas que ainda não entenderam que houve esse desenlace. Tanto não entenderam que elas voltam aqui para a Terra e permanecem dentro das casas, fazendo tudo aquilo que elas faziam, né? Quando estavam ainda na matéria. Elas levam um tempo para perceber de que não estão mais, né, ligadas à matéria. Então, elas ficam perturbadas. E como falou ali no começo, é muito difícil quem passa por um desenlace, por um desencarne, e está tranquilo, né? São raríssimas as pessoas, né? Devem ser pessoas elevadíssimas, de uma elevação espiritual muito grande, muito, muito elevado, para aceitar, entender, compreender o que está passando. Então, esse estado de perturbação é variável de pessoa para pessoa. Então, porque, como Allan Kardec lembra, que no momento tudo é confuso, depois vai se encaixando. E ele lembra também a gente, que o André Luiz, né? Falando que na nossa vista, para a gente, passa como se fosse um filme. Toda a nossa vida aqui na Terra, né? A gente vendo tudo que a gente fez. Bem rápido, mas aquilo vai voltando à nossa memória muito rápido. Então, aí é a hora que a gente fala, poxa, o que eu tinha que fazer e o que eu fiz, né? E aí a gente vai ver quantas coisas a gente teria que ter feito e não fez, como a gente teria que ter procedido em determinadas situações e não agimos. Então, tudo isso causa uma perturbação ao espírito, né? E agora a gente vai ver sobre o conhecimento espiritual. Os benfeitores espirituais informam, isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 165, que o conhecimento do espiritismo exerce uma grande influência sobre a duração maior ou menor da perturbação. Foi o que eu falei. Pois o espírito que tem informação precisa, a respeito do mundo espiritual, compreende antecipadamente essa situação. Leon Denis, no livro que ele tem, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, acrescenta:
o conhecimento que nos tiver sido possível adquirir das condições da vida futura exerce grande influência em nossos últimos momentos. Dá-nos mais segurança e abrevia a separação da alma. Né? Então, tá ali, ó, ali. Os bons espíritos chegando, né, na figurinha, mostrando ali, veio receber o espírito para ir embora e o que realmente ficou é a matéria. E a matéria sem o fluido não é nada. Então, ficou o nada, né? O importante é o espírito e foi embora. A idade. Os extremos da vida são os períodos da existência em que o desencarne se processa, geralmente com maior facilidade. Na criancinha, o processo encarnatório ainda não completou-se definitivamente e no idoso, os laços que mantêm unidos o corpo espiritual ao corpo físico estão mais frágeis, débeis, fáceis de ser rompidos, né? A respeito do desencarne na infância, Richard Simonetti diz: o desencarne na infância, mesmo em circunstâncias trágicas, é bem mais tranquilo, porquanto nesta fase o espírito permanece em estado de dormência e desperta lentamente para a existência espiritual. Alheio às contingências humanas, ele se exime de envolvimentos com vícios e paixões que tanto comprometem a experiência física e dificultam um retorno equilibrado. Então, de acordo com o que a gente leu na lição da aula passada, quando a pessoa é de muita idade, é como que se a velinha apagasse. Então, nas pessoas mais idosas, esse laço está muito tênue, muito fraquinho. E numa criança, a mesma coisa, porque a criança, ela praticamente não viveu aqui nessa vida, ela não teve sujeita, né, a vícios, às paixões, ao ciúme, à inveja, como uma pessoa mais jovem. Então, é mais fácil. Tipo de morte. As mortes súbitas, traumáticas, acompanham-se geralmente de um estado de perturbação maior. A doença crônica arrastada facilita o desligamento do espírito e a sua identificação com a vida pós-túmulo. Em todos os casos de morte violenta, os liames que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 162. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga. Isso também está no Livro dos Espíritos, a pergunta 154. Manuel Filomeno Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, completa o assunto dizendo: nas desencarnações violentas, o período e intensidade de desajuste espiritual correspondem à responsabilidade que envolveu o desencarnante no processo fatal. Acidentes, onde o desencarnante não tem uma culpa atual, passando o brusco choque, o período perturbador tem curta duração. O mesmo não ocorre em condições de intemperança, quando o descometido passa a ser incurso na condição de suicida indireto. O mesmo sucede nos casos de homicídio, em que a culpa ou não de quem tomba responde pelos efeitos em aflições que prossegue experimentando. Então, o tipo de morte também tem muito a ver com a perturbação que a gente vai sentir no nosso desencarne. Então, quando a morte é natural, que a pessoa já está doente há muito tempo, isso já vai vindo, né? Vai regredindo. Então, o espírito vai se desligando devagarinho, né? Da matéria e aí já não sente tanta falta. Nas desencarnações mais violentas, tudo vai depender. Se a pessoa foi culpada por aquele acidente, então ela vai ter uma perturbação maior, porque aí nesses casos, além da perturbação, ela vai ter o remorso, né? Um suicida, ou se você causou aquele acidente propositalmente, né? Agora, se você não foi culpado, se você foi vítima, então vai ter a perturbação, mas logo o espírito já compreende mais rapidamente, é mais breve,
essa perturbação, esse estado de perturbação. Atitude da família. Leon Denis, examinando a questão, diz: no estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem. Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam à terra, a sair da sombra em que está imersa. O posicionamento mental dos familiares ante o desencarne será de fundamental importância na recuperação do espírito. Pensamentos de revolta e desespero o atingem como dardos mentais, de dor e angústia, dificultando a sua recuperação. André Luiz mostra que a atitude inconformista da família pode criar teias de retenção, prendendo o espírito ao seu corpo. Então, é muito importante a aceitação do desencarne. É muito difícil para a gente, para os familiares, para os amigos, aceitarem o desencarne. Às vezes as pessoas estão por vários tempos sofrendo, a gente sabe que o final daquela pessoa será o desencarne, e será muito difícil aquela pessoa conseguir vencer aquela doença, ou por ser muito idoso, ou por ser uma doença mais grave. A gente sabe que o final vai ser aquilo, a gente não sabe a hora certa. Então, quando acontece o desencarne, a gente meio que não nascemos para perder, né? Imagine você perde uma chave e você se desespera, você não se conforma. Imagina perder um ente querido, né? Por mais que aquela pessoa você sabe que está sofrendo, que está ali, mas ela está junto de você. Então, é muito difícil. Porém, para a pessoa que desencarna, que se desliga, é muito importante que os familiares tenham conhecimento, né? A única certeza que nós temos na vida é que a gente vai desencarnar. Nós não temos outra. Nem quando estamos grávidas, nós mulheres sabemos se aquela criança vai nascer, se vai nascer com vida, né? Nós não temos essa certeza. Como temos da morte, né? Como temos do desenlace e do desencarne. É uma certeza absoluta. Nós sabemos que não vamos ficar aqui, que um dia vai chegar a nossa hora e que um dia vai chegar a hora dos nossos entes queridos partirem. Mas nós, espíritas, sabemos que é por pouco tempo. E esse tempo vai depender de como nós agimos. Porque se nós agirmos bem aqui na Terra, tendo um comportamento bom, de caridade, de fraternidade, como nos ensina no Evangelho, como nos ensina a doutrina espírita, quando nós desencarnarmos, nós vamos estar junto dos nossos entes queridos, se eles também procederam bem, se nós todos estivermos no mesmo patamar. Então, é o que a gente fala, é por pouco tempo, nós nos veremos novamente. O tempo para nós aqui na Terra, do jeito que nós contamos, é de um jeito. Mas para nós, que somos espíritos eternos, nós temos o tempo do mundo. Então, é muito importante a atitude, os pensamentos, não é? O desespero, ou mesmo quando se tem alguma mágoa da pessoa, que a gente vai reclamar, vai falar, tudo isso vai ajudar nesse desenlace. Então, os pensamentos, as orações, os bons pensamentos para essa pessoa somente vão ajudá-lo. E é isso que nós devemos ter. Nós devemos aceitar as condições que Deus nos deu para aquele desencarne e ajudá-los através de preces e orações. Vamos falar agora sobre o velório, né? O que vem a ser o velório? Segundo o dicionário, velório é o ato de velar com outros um morto.
de passar a noite em claro, onde se encontra exposto um morto. Normalmente, o que se observa é que, ao invés de pacificar o espírito, hóspede do corpo morto, as pessoas despreparadas não levam a ele o apoio preciso, permanecendo alheias às verdades espirituais, e o bombardeiam inconscientemente, emitindo raios mentais desequilibrados. Velório, comumente, é um ponto de encontro ou reencontro, forçado por deveres sociais e familiares, onde muitas vezes tem gente gargalhando, bebendo, contando anedotas. Mas o velório representa as horas que sucedem ao desencarne e que são importantes para o recém-liberto. Há técnicos que se aproximam do desencarnante, promovendo com recursos magnéticos sua libertação. Somente pessoas muito evoluídas dispensam esse concurso. O companheiro desencarnado pede, sem palavras, somente um pensamento bom. A doutrina espírita esclarece que, se no caixão está o corpo, pode muitas vezes o espírito estar do lado. Então, o velório é super importante, porque às vezes a pessoa não fala, mas a pessoa pensa. Então, o velório não pode ser somente uma coisa social. Ah, eu vou, porque senão fica chato, né? Fica chato para a família se eu não for. Se pensar assim, é melhor nem ir, porque nós precisamos ir ali para socorrer, para levar um pensamento, uma prece, uma ajuda. Porque o espírito que está ali, ele está fragilizado. Ele está precisando de conforto, de palavras de carinho, de bons pensamentos, de coisas que o elevem, não coisas que o julguem, os traz para baixo. E ali não é um lugar de festa, de você ficar comentando, de você ficar conversando, encontrando com um, com o outro, bebendo, contando anedota, fazendo isso, fazendo aquilo. Hoje em dia, está um pouco raro se passar a noite, né, nos velórios, um pouco por causa de perigo, de assalto, dessas coisas. Então, a pessoa fica até um certo momento e depois é fechado e no outro dia se reabre novamente. Mas enquanto estiver ali, tem que se lembrar que por muitas vezes o espírito permanece ao lado do corpo, que eles não vão embora assim tão facilmente. Então, ele está ali assistindo e vendo tudo aquilo. Então, vejamos uma história que irá ilustrar o que estamos dizendo. Fato presenciado por uma médium vidente e audiente. Estão vendo ali a figura de um bebezinho dentro do útero da mãe e ali o velório. Muito interessante isso. No velório, no meio de muita gente, uma mulher grávida. O feto pulsando no seu ventre. A médium percebeu o diálogo tranquilo do espírito desencarnante com o espírito ligado do feto. A conversa entre o que já foi, o recém-desencarnado, e o que está para vir, o que vai reencarnar, disse o espírito ligado ao feto. Quantas coroas, quanta gente, quanta saudade, você foi realmente um homem bom. Vivi bastante, respondeu o espírito dono do corpo morto. Está cansado? 90 anos é tempo demais, não? Passa depressa. E você, quando vai começar? Em poucas semanas. Veja ali meu corpo, na barriga da mamãe. Sente medo? Um pouco. Não sei se vou ser forte para ser bom. Entendo. Infelizmente nada te posso ensinar. O seu mundo vai ser muito diferente do meu. E ainda que não houvesse um século nos separando, eu ainda não teria o que dizer. O que não entendo é porque todos estão chorando por você. Veja, estão fechando o caixão, as pessoas se despedem e choram mais forte. Elas estão chorando porque se sentem muito pequenas diante da morte e me amam. E é terrível pensarem que eu estou lá dentro, indo para debaixo da terra. Elas não sabem que só a embalagem está no caixão. E choram quando deveriam agradecer,
porque sua dor acabou, e vão sorrir quando eu nascer, quando deveriam chorar. Não devem sorrir, e sim encorajar você diante do grande desafio que é a vida. E o desencarnante segue rumo a outras esferas. E o espírito, unido ao feto, continuou do lado da sua futura mamãe, esperando a sua hora de renascer. Interessante, né, essa história? Leon Diniz diz ainda: o cerimonial religioso em uso pouco auxílio e conforto dá. Em geral, pouco auxílio e conforto dá aos defuntos. Os assistentes dessas manifestações, na ignorância das condições de sobrevivência, ficam indiferentes e distraídos. É quase um escândalo ver a desatenção com que se assiste a uma cerimônia fúnebre. A atitude dos assistentes, a falta de recolhimento, as conversas banais trocadas durante o velório, tudo causa penosa impressão. Bem poucos dos que foram ao acompanhamento pensam no defunto e consideram como dever projetar para ele um pensamento afetuoso. André Luiz chega a dizer que felizes são os indigentes, porque são velados nas câmeras dos institutos médicos legais. Porque o velório e o sepultamento são quase sempre mais um motivo de sofrimento para o desencarnante. O pensamento elevado e, sobretudo, a prece sincera são de inestimável valor para o equilíbrio do desencarnante. Allan Kardec afirma que o melhor presente que podemos dar a um ente querido que partiu é orarmos sinceramente em seu benefício. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que se segue sempre à separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 59. Vó, então, desculpa tá. te interromper. 9 minutinhos agora para você explicar esse. Tá. Vocês veem que é dos dois lados que existe a perturbação da separação. Porque as pessoas mais íntimas da pessoa que desencarnou, ela não está ali para brincadeira, ela está ali realmente sentindo, ela está ali realmente orando, pedindo por ele e tudo mais. As outras pessoas é que vão agir diferentemente. Porém, o espírito que está ali, ele também está se sentindo que está perdendo. Se ele tem um pouco de consciência, ele sabe que ele está partindo para outra vida, para outras coisas, e que aquelas pessoas que ele está deixando e que ele gosta, e um monte de coisa, a vida, enfim, também é difícil para ele a separação. É um momento doloroso de ambas as partes. E isso causa perturbação. A perturbação tanto é de quem está seguindo, como a de que ficou. Então, nesse instante, é necessário um equilíbrio muito grande e, principalmente, um amor muito grande, né? Nós precisamos pôr sempre o amor à frente de tudo nas nossas preces. Não são preces ditas simplesmente, eu chego lá, eu rezo um Pai Nosso e está tudo bem. Não, é a prece que se faz com o coração, com a alma, né? Agradecendo os momentos que você teve junto daquela pessoa, lembrando das coisas boas que aquela pessoa fez, né? Poxa, uma pessoa que viveu 90 anos, quanta coisa boa ela fez. Tudo bem, ela fez coisas que não deveriam, mas a gente vai esquecer, né? Nós temos que ter esse amor, essa bondade no coração, essa fraternidade. E vamos ali, naquele momento, lembrar momentos felizes que a gente passou junto, lembrar as coisas boas, coisas que essa pessoa construiu, que essa pessoa fez. E vamos orar, uma prece sentida, com o coração, de coração aberto, para que os bons espíritos encaminhem ela, para que ela saia o mais depressa possível da perturbação. E isso continua por muito tempo, né? Não é só aquele instante, né? Por vários dias continua a pessoa desse jeito. Vamos continuar a estrutura psicológica depois, porque senão não vai dar tempo de a gente falar. A gente volta novamente, todo mundo no Zoom novamente.